Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Joyce Medeiros, do Casei com um Gringo. E a convidada do dia é a Joyce Medeiros. Ela é brasileira, natural de São Paulo e atualmente mora no estado de Washington, nos Estados Unidos. Joyce é formada em letras e é criadora de conteúdo do Instagram Casei com um Gringo. Seja muito bem-vinda, Joyce Medeiros. Joyce, tudo bem? Tudo bem, Adriana, e você? Tudo ótimo. Vamos começar a falar sobre esse projeto seu que é muito interessante, né? Ele fala sobre as mulheres casarem com gringos, né? A sua conta chama Casei com Gringo. E o que vocês falam por lá? É isso mesmo, o perfil no Instagram é Casei com Gringo, né? Então é um gringo, um jeito carinhoso, né? Que a gente chama as pessoas de outras nacionalidades. Mas não é um rótulo, é só um apelido carinhoso. Lá a gente compartilha experiências, né, de mulheres que são casadas com pessoas de outro país, né, estrangeiros, e nós compartilhamos também dicas, né, da rotina nos Estados Unidos, né? Porque a maioria das pessoas, das nossas colaboradoras lá no perfil do Casei com Gringo estão aqui nos Estados Unidos. Então a gente compartilha experiências, rotinas, curiosidades e também falamos sobre relacionamento intercultural. E também temos parceria com 2 psicólogas no perfil do Casei com Gringo lá. Elas dão dicas também, elas fazem um atendimento gratuito, né? Colocam uma caixinha e aí as pessoas estão abertas para poder divulgar, não divulgar, mas compartilhar sobre os relacionamentos no geral, fazer perguntas, desabafar, né? Então, assim, tem de tudo um pouco. Também temos uma professora de português que ajuda, né, as pessoas, aos maridos, né, digamos assim, das meninas a aprender o idioma, a se envolver melhor na cultura brasileira. Então tem de tudo um pouco, Adriana. É bem misturado, é bem dinâmico e o pessoal interage bastante. Joyce, lá tem muita história, né? Tem muita história de mulheres que casaram com gringos. E que tipo de história a gente pode encontrar lá? Só histórias felizes? Tem algumas que não são felizes? Sim, tem várias histórias, né? Mas a principal histórias que a gente compartilha são realmente de mulheres casadas ou em relacionamento, né, com estrangeiros. Tem algumas que se sentem mais confortável em compartilhar a história depois que elas já estão noivas ou depois de casadas. Então elas querem ter certeza realmente que o relacionamento vai dar certo para depois compartilhar, o que faz muito sentido. Então tem histórias felizes, tem histórias não tão felizes assim, tem histórias tristes. Inclusive tem uma que foi recente e ela é a gringa, né? Mas eu vou compartilhar isso depois. Mas foi uma história que chamou muita atenção. Mas foi uma história muito interessante, mas não teve um final feliz. A gente também tem assim, quando a pessoa se sente confortável, ela também dá dicas de alerta, né? Então, toda segunda-feira a gente tem um quadro chamado Segunda de Alerta. Então, lá nós compartilhamos alertas para quem está conhecendo uma pessoa de outro país, né? Quais são algumas dicas que você pode fazer para se proteger do outro lado da tela. E aí, tem meninas que se sentem confortáveis e querem compartilhar a experiência que elas têm. Né? Então tem também assim de tudo um pouco, mas o que eu mais compartilho são histórias felizes mesmo de pessoas que realmente casaram e ainda estão juntos. Mas tem histórias também de casais que não estão mais juntos, mas continua lá no perfil. Então tem de tudo um pouco. Esse do alerta eu achei super interessante, porque faz com que o perfil ele te mostre várias possibilidades, né? Não só aquela
eu achei interessante que ele não traz assim só aquela história feliz que a pessoa acha, ai, todo gringo que eu casar vai sempre ser aquela história de conto de fadas, né? Então eu acho essa parte dentro do seu Instagram, eu acho muito interessante que também tem essa parte do alerta, né? Nem tudo assim são flores, né? Não é porque é estrangeiro é que sempre vai dar certo. Isso eu achei muito legal, esses dois lados, né? É exatamente isso, Adriana. Eu trouxe esse quadro pro perfil do Casei com Gringo para justamente alertar as mulheres que nem tudo são flores, que nem todo gringo é um príncipe encantado, né? Tem histórias felizes, mas opa, não é somente isso, né? Então tem que ter os pés no chão, encarar a realidade que nem todo gringo é aquela perfeição. Então precisa estar atenta, precisa investigar. Precisa ver se você não vai cair no golpe, né? Então, eu acho muito importante trazer esse lado, porque infelizmente é o que mais acontece. Muitas mulheres caem em golpe. Né? E por que que elas caem? Porque elas não estão bem informadas ou porque estão carentes. Tem uma série, né, de coisas envolvidas. Então eu achei importante trazer isso pro Casei com Gringo. E ainda bem, todo mundo gostou. E é um dos dias em que eu tenho mais interação com o meu público ali, né? É o dia onde eles participam bastante. E com esse tanto de história, Joyce, que eu imagino que você tenha escutado, o que você diria para as pessoas que pensam em casar com estrangeiros? Assim, o que que tem que ser levado em consideração? Deu certo, vamos tirar aqueles casos que não deu certo, né? Mas assim, aquele que é verdadeiro, realmente a pessoa está interessada, em ficar com esse estrangeiro e vice-versa. Fala para a gente o que as pessoas deveriam pensar antes mesmo de se casar em uma outra cultura. Ah, eu acredito que a pessoa tem que colocar, né, no papel o que realmente vai valer a pena e o que não vai. Se você está disposta, né, a recomeçar a sua vida do zero em todos os sentidos, eu acredito que vale muito a pena. Né? Então precisa ver se você está ok em mudar de área, né? Porque quando você muda de país, você vai começar a sua vida do zero para amizades, trabalho, para tudo, né? Então você precisa estar muito ok com isso. E depois da mudança, tem as fases, né? Mas é sair da fase de comparação, tudo a sua experiência do Brasil aqui vai ser totalmente diferente. Então você tem que estar disposta e muito aberta às mudanças, não só físicas, geográficas, mas emocionais também. Eu acho que tudo tem que levar em consideração. E principalmente é pesquisar, né? Se realmente aquela pessoa faz sentido para você, se tem os mesmos objetivos. Se não tem os mesmos objetivos, aí não vale a pena. Eu acredito que não vale a pena fazer essa mudança tão radical. E eu vi no seu perfil também uma coisa que eu não tinha parado para pensar, apesar de que eu também sou casada, né, com um estrangeiro, mas eu não tinha parado para pensar nessa diferença que eu vi no seu perfil que me alertou, foi a questão da família, né? Como o brasileiro, como a gente vê a família depois que casa. E como americano, vê a família depois que casa, né? O que que é considerado uma família? O que que, então, é levado em consideração? Então, eu vi no seu perfil, por exemplo, que a gente, como brasileiro, a gente é muito mais envolvido na questão família, envolve a sogra, sogro e toda uma família, né? Enquanto aqui a gente tem o núcleo sendo o marido, mulher, os filhos, e isso ser mais levado em consideração, né? Isso eu achei muito interessante parar para pensar nisso, né? Porque às vezes o estrangeiro, né, a mulher vem para cá, casa e quer trazer mãe, né? Então vem toda a família está sempre conectada aí, e às vezes isso pode criar um certo estranhamento pro então agora marido, né, estrangeiro, talvez ele não está acostumado com tudo isso. Então, isso também é uma questão a ser pensada, né? Como que ele, ok, o que é considerado agora família para ele, né? É verdade, Adriana, isso faz muito sentido, né? Eu tenho um exemplo clássico disso sobre pós-parto, né? Porque é muito automático a nossa mãe vir para poder ajudar, e aqui a gente não tem isso, né? Então a gente aborda tudo isso, a questão também da rede de apoio. A rede de apoio, depois que você muda de país, é diferente, é só você, seu marido e no máximo a família do marido que você pode contar.
né? E mesmo assim você precisa se comunicar, pedir ajuda, porque eles não vão oferecer ajuda, né? Salvo alguns, mas é uma mudança bem radical e é importante levar muito em consideração. E principalmente também, Adriana, depois, se você casa, né, com uma pessoa, que é o meu caso, é uma pessoa que já tem filhos do relacionamento anterior. Então, assim, você está disposta a ser madrasta? Porque é um outro relacionamento, né? Você está entrando na cultura dos seus enteados, e eu abordo muito isso também. É que agora eu dei uma parada, mas eu abordo muito isso também no Casei com Gringo, né? Ser madrasta de americanos é um outro nível, né? Então você precisa realmente estar ali, não pisando em ovos, eu diria, mas é respeitar, é construir o relacionamento com eles. Então, tem muitas meninas que não estão dispostas a isso, e aí se frustram no processo, aí gera briga, conflitos, divórcio, porque não foi, né, falado as expectativas, né? Então, tudo precisa ser alinhado. Tudo, exatamente tudo. É, porque você muitas vezes está deixando o seu país, né, para entrar numa família e tem expectativas dos dois lados, tanto da mulher que está vindo para cá, quanto o estrangeiro que está te recebendo, né? Ele também tem suas expectativas. Isso é interessante dar uma olhada antes, né? É verdade? Muito. É. E o que você vê em comum com essas histórias? Assim, porque a gente está colocando aqui, então, brasileiras, que você falou que majoritariamente são americanos, né, os maridos. O que você vê em comum nessa questão de cultura aí? O que que é a maior reclamação de um lado, de outro? O que que tem em comum aí? Eu sei que não é bom, e a gente não vai criar aqui estereótipos, mas tem Uhum. algumas coisas que são incomuns, né? Algumas reclamações ou alguns estranhamentos em relação à cultura do marido que é diferente. Que você acha aí que tem mais em comum? Eu acho que, num geral, o que eu escuto bastante é que os americanos são mais reservados, né? Eles são mais individualistas, em muitos sentidos, para refeição, né? Então, se de repente ele tá com fome, ele vai lá e vai fazer a refeição dele. Verdade, isso é verdade. Não é? Então, eu Às passei vezes por. a pessoa prepara todo um almoço quentinho, né? Esperando que a pessoa vá almoçar com ela, que vai tirar aquele tempo. Às vezes meu marido fala assim: ah, já comi uma barrinha de cereal. Eu falo, mas isso não é almoço, assim, já o almoço tá quentinho, tá? Não, já comi. Não tem esse. Às vezes, né? Isso Às acontece. vezes, é. Mas eu acho que é isso, assim, é na questão de fazer amizades, né? Também é difícil. Pro americano é um ritmo mais lento, né? É uma construção, assim, a partir de momentos de encontros, né? Ou você vai para um aniversário, ou para não sei, algum evento. Então, para o americano é um pouco mais lento essa construção da amizade, né? Uhum. Totalmente diferente da nossa. Mas, no geral, o que eu escuto dos americanos é isso, assim, né? Das meninas falando, é que eles são mais reservados, são individualistas para algumas coisas. Como os hábitos dentro de casa mesmo, esses pequenos hábitos, né? De casa mesmo, assim, que você espera que ele faça isso, mas ele faz outra coisa, né? E até os nossos hábitos, assim, também tem que pensar, porque você está compartilhando a mesma casa, né? Então, esses Exatamente. É o que eu pequenos. sempre penso, né, Adriana? Assim, o combinado não sai caro. É comunicação, porque assim, eu lembro que antes de eu, né, eu também sou casada com um americano, então assim, eu lembro que algumas coisas para mim eram tão importantes que eu falei para ele, né? Falei, olha, eu vou mudar, ok, mas eu gostaria de ter essas coisas, né? Porque para mim eu sei que no começo vai ser difícil. Então assim, ele já sabia. Então quando eu cheguei aqui, ele já sabia algumas coisas que eram importantes para mim, né? Então ele cumpriu a parte dele, então assim, para mim foi importante. Então assim, se de repente tiver alguma coisa que vai te incomodar que você tá vendo, a hora de fazer a mudança é antes de você casar com a pessoa ou de migrar, né, para o país. Então, depois que chega, você tá ali vivendo a realidade, onde você vai ter que aceitar mais, né? Você não tá mais ali para negociação, você tá mais para, né, se adaptar à nova realidade. Então, eu acho isso importante também, Adriana. É importante. E você falou aí também de filhos, enteados, essas coisas. Eu vejo em festa infantil, que a gente vai muito em festa infantil, porque meus filhos ainda são pequenos.
primeiro o horário para começar e um horário para terminar a festa, né? E outra coisa também que eu olhava e falava assim: vai a mãe ou o pai? Quase nunca vai os dois para levar o filho. Parece que a mãe agora pode deixar que eu levo, agora pode deixar que eu levo. Então, essa questão de fazer coisas separadas também, igual você falou do indivíduo, que o brasileiro considera individualista, né? Essas coisas de fazer, o casal fazer coisas separadas e ser tudo bem, né? E estar tudo bem. Sim. É uma coisa que eu percebi assim mesmo, de algumas brasileiras falando, nossa, mas só vai o pai, ou só vai a mãe, ou nossa, ela fez isso sem ela e sem ele. Então, assim, às vezes a gente tem que pensar nisso também, que é de costume deles, né? Chegar e fazer sua, né, sua própria ah, questão que eles têm que fazer, né? Exatamente. A atividade, né? Ou A atividade do atividade. dia. É. E normalmente, você percebeu assim, por essas histórias, onde as mulheres conhecem seus parceiros? Olha, num geral, elas estão realmente procurando e estão determinadas a querer um gringo. Então, elas já vão para um aplicativo mesmo, aplicativo direto. Então, essa é a maioria, né, das histórias que eu compartilho no perfil. Elas entram em aplicativo para realmente começar a conversar e namorar um americano. Ou, né, ou de outro país também, mas no geral é um americano. E o que você diria que essas mulheres brasileiras precisam saber? Eu diria que gringo, né? Americano, colombiano, não importa a nacionalidade. Não é porque é um estrangeiro que vai ser um príncipe encantado, que existe pessoa sem caráter em qualquer lugar do mundo, né? Então, o que eu diria é para tomar muito cuidado com quem você está se envolvendo, né? Então, antes de você passar qualquer tipo de informação pessoal, você precisa realmente fazer uma pesquisa, né? Paga, tem vários aplicativos, sites que fazem essa pesquisa para você. E não ser iludida, né? Não ser emocionada demais, né? Ficar cega aos sinais que essas pessoas vão te dar. Então, é realmente ficar atenta a tudo. Visitar, né? Então, antes de você mudar de país, é ir lá e visitar a pessoa, se possível, conhecer a família. Veja com seus próprios olhos antes de fazer uma decisão. Acho que isso é o meu conselho. E quais essas diferenças culturais você acha que são mais difíceis para as brasileiras? Ahn, eu acredito que seja da. Acho que são pequenas coisas, né? Que no dia a dia. Talvez. Eu acho que é a questão da higiene pessoal, que eu vejo muita reclamação. Mas eu acho que não é o que você fala, é como você fala. Então você pode falar o que você for pro seu companheiro, mas como você fala. Então falar com carinho, né? Então, de repente, a questão do banho. É, ser mais carinhosa, né? Não chamar atenção. Eu acho que tem que ter respeito sempre. Mas a questão do. Até do idioma também, acho que na hora de brigas, conflitos, existe ali um bloqueio, não somente da. Não é só uma barreira linguística, porque tem uns significados por trás disso. Então eu vejo que muitas mulheres têm dificuldade com isso, né, para se expressar ou entender quando o companheiro está sendo grosso, né, rude, ou quando ele está sendo objetivo, porque os americanos, no geral, eles são objetivos. Eles não gostam de perder tempo falando, explicando, eles falam ali tudo na lata, né? Na sua cara, você gostando ou não. Então, muitas vezes, as mulheres não entendem quando eles estão sendo objetivos ou rude. E aí que gera bastante conflitos, né? Pelo que eu já presenciei, já ouvi e relatos, né, de meninas e até de amigas mesmo pessoais. É interessante que você falou, que me vem à cabeça aqui são meus alunos, sabe? Às vezes eles falam, eu não quero aprender português com minha esposa, porque ela fica repetindo, 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 como se eu fosse entender pela repetição, ou ela fica nervosa de ter que repetir, e eu sempre ensino que santos de casa não faz milagres, né? Então, às vezes, é preferível eles virem aprender realmente português comigo do que
ter mais uma coisa dentro do relacionamento, mais uma questão que pode vir a dar brigas, essas coisas. Você não está me entendendo, mas eu já repeti, e coisas assim. E outra coisa também que eu também falo muito em sala de aula é a questão da dificuldade de se expressar também os sentimentos, sabe? Falar dos seus sentimentos, falar do que você, até mesmo de uma reclamação em uma outra língua que não seja a sua, já é uma questão bem difícil também, né? Que a gente está. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu sou tão engraçada na minha língua, mas aqui eu não consigo ser engraçada. Nossa, mas eu sou tão inteligente na minha língua, mas aqui eu não consigo deixar aparecer essa inteligência em tudo que eu sei, né? Pela dificuldade de se expressar. Então, o que a gente percebe muito é essa troca de identidade, né? Quando a gente fala português, e muitos alunos falam assim: nossa, quando minha esposa está falando português, ela está super feliz, mas na hora que ela começa a falar inglês, começa a ficar tudo flat, né? Começa a ficar tudo assim. Então, Parece outra pessoa, né? é, tem o som da nossa língua, que é uma coisa também que eu ensino para meus alunos, o som. Às vezes, hoje mesmo eu ensinei: olá, tudo bem? A gente fala tudo bem, a gente está sorrindo, né? A gente fala tudo bem, né? Tudo Aham, bem? Então, assim. Essas entonações, essas é o que você falou que talvez possa parecer rude, né? Porque não tem essa entonação às vezes. E essa questão de expressar sentimentos, e dentro de um casamento, dentro de uma parceria, né? é, vai acontecer muitas vezes de você ter que explicar, não gostei disso, isso me magoou, isso não é legal, e saber como falar isso em outra língua, né? Quando você não é tão fluente, é uma questão também a ser levada em consideração, né? verdade. Ai, Adriana, voltando, um dos conselhos, você falando agora, me veio à mente, né, de um dos conselhos gente, precisa aprender o idioma da pessoa. Isso. É um conselho essencial que eu dou, porque assim, ok, né? Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, mas na hora de uma discussão, um conflito, o tradutor ele não expressa emoções, ele não expressa o que você está sentindo ali na hora, né? Então, uma palavra mal colocada vai piorar a situação. Então, esse com certeza é um conselho que eu dou. Não faça uma mudança de país se você não sabe nem o básico do idioma, porque você vai ficar refém, né, dependente, do tradutor ou do marido o tempo todo, e isso não vai ser legal, vai deixar você assim bem sobrecarregada emocionalmente falando. E é tão interessante, eu tive um aluno que ele ficou noivo de uma brasileira, ela morando no Brasil, ele morando aqui, e eles conversavam pelo tradutor, que ela não sabia nada de inglês, ele não sabia nada de português. Por isso que ele começou a estudar português. Então, o tradutor, às vezes, a nossa língua, ela tem preocupado, preocupadíssimo, estou estressado, estressadíssimo, alguma coisa assim, né? Que essas palavras, e o tradutor, ele acaba traduzindo que na língua do, por exemplo, do inglês, fica demais, né? Ele falava assim, eu não sei o tanto que eu tenho que preocupar com essa situação, porque o tradutor tá me falando, tá me traduzindo uma coisa horrível, mas parece que não tá tão horrível assim. Exatamente. Então, assim, essa questão de se comunicar e essa questão do sentimento, intensidade, né? Às vezes o brasileiro fala, tô morrendo de fome, aí vai traduzir como, né? A pessoa tá morrendo? Like dying. The dying of hunger? Que é isso? Aí já vem todo, peraí, mas será que no Brasil está passando essa dificuldade toda que a pessoa está morrendo de fome? E eu lembro que o meu marido também falava assim: nossa, toda vez que eu traduzo para o português alguma coisa, fica muito poético. Parece que todos os brasileiros são poéticos, dotados de muitos adjetivos, né? Igual você falou, o americano sendo mais direto, o português soa como se fosse demais, né? Assim, muitos adjetivos, muitas coisas colocadas ali que ó, às vezes o americano tem dificuldade de Verdade. entender. O fato da gente colocar pequeno, né, pequenininho, baixinho, aí tudo sai como little, né? Little man, a little. Faz toda a Mas diferença. nem tudo tem que ter sentimento. A gente fala muito assim que meu aluno, é muito engraçado ouvir eles espantados assim. A gente fala assim, isso é muito bom. Aí fala, very good. Aí depois, very outra coisa. A little isso. It's a little, a very. Aí sai, no tradutor sempre sai little ou very. É sempre um pouquinho daquilo ou muito daquilo. Aí ele fala, nossa, mas não tem nenhum meio termo. Exato, não dá para confiar, né, Adriana? Não dá.
E teve aluno que falou, será que ela realmente sabe quem eu sou na minha língua, né? Porque não tem, às vezes não tem, assim. Então, o conhecimento da língua realmente vai te fazer falta, assim, né? Se tá no Vai. relacionamento. Agora, Joyce, você, quando você chegou, você sofreu, assim, muito choque cultural quando você chegou? Eu não sofri choque cultural porque, Adriana, eu namorei por a distância 1 ano e meio. Desse 1 ano e meio, meu marido foi 2 vezes para o Brasil e eu vim para cá antes de casar 4 vezes. Uhum. Então, eu queria ter certeza onde eu estava pisando, né? Eu não queria ter, né? A gente vai depois, como que é? Gato escaldado, né? Eu sou gato escaldado. Eu já sofri muito nessa vida, então eu estava bem esperta. Então, assim, eu não tive choque assim cultural. Acho que para mim a minha maior dificuldade foi a adaptação em si ao clima, né? Eu moro aqui no estado de Washington, né? Perto de Seattle. Então aqui é um estado que chove muito. Então, assim, o inverno é um inverno intenso, assim, no quesito de é muito tempo, né? Só para você ter uma noção, não sei se você já assistiu aquele filme, né? O Crepúsculo. Então, partes do filme foi gravado aqui. Então lá ilustra bem, só chove, é depressivo o tempo aqui às vezes. Então, assim, isso mexeu muito comigo quando eu cheguei, né? E não ter ninguém, assim, a minha rede de apoio, não ter amigos me fez assim eu chorar às vezes. Poxa, eu não tenho amizade, eu não tenho, eu fico sozinha em casa o dia inteiro, né? Eu preciso mudar essa situação. Então foi aí que eu fui caçando, né, pessoas no Face, fui fazendo amizade. E aí eu fui construindo, né, a minha rede de apoio. Fora a família do meu marido, né? Então a gente precisa ter essa rede de apoio fora a família dos maridos. Então, para mim, acho que foi mais isso. É a minha limitação que me fez, assim, ficar um pouco chocada. Não foi nem os choques culturais, foi só assim aquele momento, né? Onde a gente sempre ouve dizer, ai, né? Aproveita a sua família antes de você mudar do Brasil, porque lá você vai ter uma outra realidade. Mas a gente só entende mesmo passando por aquilo. Mas choques culturais, assim, para mim foram coisas pequenas, sabe? Então, assim, não diria que realmente foi um choque. Talvez surpresas, mas choque, assim, eu já estava um pouco acostumada, porque eu já tive, né, contato, assim, com americanos devido à minha religião, então não era nenhuma surpresa para mim algumas coisas. Então, choque cultural mesmo, assim, acho que só teve uma, né? Que aí eu falei com o meu marido, né? Vou até compartilhar aqui bem rápido. O meu marido, ele sempre pegava alguma coisa para comer ou para beber, e eu era recém-chegada, eu tinha curiosidade de saber o que que era, o gosto daquilo, e ele não me oferecia, e aquilo estava me incomodando. Aquilo estava me incomodando. Poxa, ele come as coisas e não me oferece, né? Que chato isso. E aí, eu fui explicar para ele, né, que na nossa cultura, se você come ou bebe alguma coisa na frente da outra pessoa e não oferece, você está sendo mal educado, né? E aí ele pediu desculpa e ele falou, poxa, né, eu não sabia disso, mas na minha cultura eu sou ensinado a não dividir as minhas coisas, até por não ser higiene, né? Tipo, uma questão de higiene também. Eu não posso compartilhar a minha bebida com outra pessoa. Você, tudo bem, você é minha esposa, mas para ele não faz sentido oferecer porque não é higiênico, né? Não faz sentido. Mas aí eu expliquei para ele, ó, você tá me oferecendo a bebida, não significa que eu vou querer, mas significa que você está oferecendo porque você está sendo educado e você está ali se simpatizando comigo, né, por aquele momento, porque é uma questão que fica muito chato. Então a gente entende que você está sendo muito mal educado se você não oferece aquilo para a pessoa. Então depois disso, Adriana, tudo, exatamente tudo, ele me oferece, né? E aí ele até brinca, né? Quando alguém, tipo, algum casal de amigos vem, aí eles brincam, você sabe que na cultura delas tem que oferecer a comida ou a bebida? Então, assim, fica até depois engraçado, né? Mas ali no momento foi tranquilo, porque assim, não foi uma briga, mas eu compartilhei o que estava me incomodando. Então, se for de choque, eu acho que isso foi um choque para mim, que eu fiquei assim é, um pouco chateada, né? Digamos assim, por não me oferecer as coisas. Eu acho que foi isso.
Você falando assim me lembrou que teve uma vez que meu marido pediu comida, e aí normalmente eles pedem certinho, né, para as pessoas. E aí a sobrinha dele veio aqui nos visitar e todo mundo comeu e não ofereceu. Aí eu fiquei tão incomodada, eu falei assim, nossa, eu tenho que oferecer, ela tá olhando pra gente, assim, ela tá entre a gente ali. Aí eu fui e falei assim, ah, você gostaria? Ela meio que assim, não dava resposta, porque ela não tá acostumada, né, de se oferecer. Aí no final eu falei assim, ó, você vai ter que voltar aqui e eu vou ter que te oferecer comida porque tá me incomodando. Tá me incomodando olhar para você, você não tá comendo, olhando a gente comer, tá me incomodando. Desculpa, eu vou ter que fazer isso. Aí ela voltou uma outra noite, a gente riu sobre isso, né? Eu falei, não, não existe eu comer na sua frente e não. Já aconteceu também de eu dar aula, ser minha última aula, onde quando eu dava presencial, eu ir para casa de aluno, aluna, e tá na hora da janta, eles jantam tendo aula, mas não me oferecem. Aí eu falo, nossa, eu tô com fome, eu tô sentindo o cheiro dessa comida, tá no minha última aula. Ainda vou pegar o metrô para voltar para casa e essa pessoa não me oferece, né? Ou comece antes, ou comece depois. Mas todo mundo ali comendo enquanto eu tô falando e não me oferece. Acaba você acostumando, mas assim, Mas incomoda, né, Adriano, no começo. incomoda. Nossa, incomoda. Às vezes, amiguinhos do meu filho tá comendo um biscoito, uma coisa, aí eu falo, oferece seu amiguinho, né? Ele tá lá olhando, é uma criança, tá olhando, e ele vai ficar. E é engraçado que uma vez ele ofereceu, a criança pegou o saco todo, pensando assim, ele tá me dando o saco todo. Aí ele falou, ele pegou all my bag, pegou meu saco todo de chips, porque é realmente isso, essa questão de não ter, essa questão higiênica, né, de um pegar, o outro pegar. Então ele Exato. entendeu que estava oferecendo o pacotinho inteiro, aí ele pegou o pacote É. inteiro. E E isso é todo bem interessante, Adriana, porque assim, eu tenho dois enteados, né? Eles são americanos, e o legal é que eles estão assim, crescendo com um toque brasileiro. Então eu lembro quando eu cheguei, eles não ofereciam, eles não compartilhavam nada. Então, assim, hoje em dia eles já sabem, eles oferecem, eles dividem o que eles têm. Mas assim, isso não fui eu que impus para eles, né? Eles foram vendo a minha cultura, né, com a minha filha, tudo. E aí eles foram querendo participar. Então, assim, eu acho isso muito importante. Não impor nada, né? Porque fui eu que cheguei na família, a família já estava acontecendo. Já era é, um lar. Eu cheguei para somar. Então, assim, eu fui só observando, né? Ó, outra dica que eu tô lembrando. Observe, né? Não queira fazer mudanças logo de início. Observe. Eu fiquei só um mês observando. Depois passou um mês, quase dois. Aí eu falei pro meu marido: olha, eu tenho algumas sugestões. Então, assim, sabe, eu fui conquistando o meu espaço. Eu não fui chegando já com regras, não. Então, hoje, assim, o nosso relacionamento é super genuíno, super leve. E eu acho muito incrível como eles amam a cultura brasileira, né? Então, eu acho que isso é importante também a ser considerado. é muito importante mesmo você não, não deixar de ser você, né, continuar praticando sem impor, mas colocando a sua forma, né, de ver as coisas, de repente eles colocam ali na balança e vê assim, ah, isso aqui é legal da minha cultura, de preservar, de continuar, mas isso aqui também é legal da outra cultura que eu gostaria de incorporar, né? O meu marido falou que incorporou o carboidrato de manhã. Ele falou, eu não comia, de manhã eu não comia nada, só tomava café. Mas como você precisa do café com o pão de queijo, com o bolo ou com algum carboidrato, agora ele falou, agora eu incorporei minhas manhãs ter o carboidrato. Então ele falou, não consigo mais agora não gostar de pão de queijo, né? Então são pequenas coisas que a gente vai fazendo umas certas mudanças. Ele falou, nunca pensei em que sabonete usar. Você vem com sabonetes com cheiro de não sei o quê. Eu falei, porque na nossa cultura o banho, ele é, né? Ele é uma questão assim que a gente leva em consideração que como você vai, né, o perfume, o hidratante. Aqui eu não percebo que as pessoas não têm muito de usar perfume, cheiros fortes, né? Até Uhum. mesmo para tem pessoas que têm alergia e para você não provocar a alergia do outro. Então isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Quando eu cheguei aqui eu dei um tanto de natura de creme para minha cunhada. Eu acho que ela ficou meio assim, que coisa, que cheiro é esse? Né? Mas a gente tenta, às vezes eu tento passar umas coisas brasileiras mesmo, tapioca para eles, né? Aniversários eu coloco coxinha, essas coisas assim.
Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E se eles não gostam, eles falam, não, não quero. Nossa, eu fiz todo, come só para explicar, né? Não quero, ok. Então, essa também, essa questão de que quero, quero. E outra coisa também que eu sempre falo com meus alunos é na hora que fala, tá, eles estão lá, eles estão aprendendo português para visitar a sogra, o sogro. Então, eles Uhum, vão ficar na casa. Há uma expectativa de ficar na casa do sogro, da sogra, não é de pegar um hotel, pegar um Airbnb perto da casa. A expectativa é que você, já que vai pouco ao Brasil, que fique na casa daquela família, né? Isso é uma das primeiras coisas também que a gente está falando sobre choque cultural. Primeira coisa que meu marido fala, mas eu já sou adulta, eu consigo pagar minhas contas, por que que eu estou ficando? Eu falo, não, mas é porque é assim, né? E na hora de falar o tudo bem, que eu falo com meus alunos, se você não quer que a pessoa te, entre aspas, te ajude, te dê conselhos não solicitados, você está sempre bem. Se você falar, não estou bem, não. Não significa sai de perto de mim que eu quero ficar sozinho. Não estou bem, não, para o brasileiro, pode soar como você precisa de alguma coisa? Estou com dor de uhum. cabeça, quer uma água? Né? Aí eu falo com meus alunos, que chega, aluno volta e fala assim, nossa, eu falei que eu estava cansada, a pessoa continuava me dando conselhos, eu já falei, eu estou cansada, no sentido de sai perto de mim. E então eu falo, ó, até o I'm sorry, né? O americano, ai, tô com dor de cabeça, I'm sorry. Desculpe, não. A gente fala alguma coisa, quer água, quer um Tilenol, sabe assim, você quer isso, quer aquilo, quer aquilo. Então, isso também é um choque cultural. Então, às vezes, você fala, nossa, eu falei com fulano, falei com minha cunhada, falei com alguém que não estou muito bem, ela me deixou em paz. Quer É dizer, verdade. se eu precisasse de ajuda aqui nessa cultura, você fala, eu preciso dessa ajuda. Você não pediu ajuda, você só falou que não tá cansada, é isso. Então, é uma coisa também que eu ensino para meus alunos, é essa questão cultural também entre as famílias, né? Sua É, sogra, de repente, vai te oferecer 1000 vezes uma coisa para você comer, achando que você está sendo tímido, que você não aceitou de primeira. Na verdade, às vezes não é isso que você quer. Às vezes, esse conselho não solicitado. Por que que você não mora aqui? Por que que vocês não moram? Tem uma casa alugando, por que que vocês não. Aí o americano fala, mas eu não pedi isso. Eu não falei que eu quero morar. Sabe assim? Então, Sim, alguns vão falar mesmo na sua cara e outros vão falar com a esposa, assim, o que que é isso, né? verdade, faz muito sentido. Né? Então, é assim, nossa, mas se eu falei com seu amigo que eu não quero, por que que ele está continuando insistindo? Eu falei que não quero essa cerveja, não quero isso. E ele tá lá, mas só um, mas experimenta. E ele falou, não, É eu a, não no- sei. é a nossa maneira de cuidar, né? Assim, que é todo um cuidado, é bem diferente da maneira deles. E a gente tem um quadro, né, no Instagram que a gente fala para o estrangeiro que já foi para o Brasil ou o brasileiro que mora fora, de que eles têm saudade. Eu percebo que com o estrangeiro, você pensa assim, ele vai ter saudade das praias, ele vai ter saudade do sol, das frutas, tem muito isso das frutas, mas o que eu percebo quando eles falam, muitas das vezes são as pessoas. A Uhum. questão de assim, nossa, eu passei mal, a pessoa fez de tudo, até que eu falasse, não, agora eu tô bem. Me checasse até o final, não, agora eu tô bem, né? Então, o que eu percebo desses estrangeiros quando moram ou vão para o Brasil, ou têm amigos brasileiros, é essa preocupação nossa em tanto ajudar, né? Aí você fala assim, eu tô procurando um emprego. Você faz o quê? Porque tem um primo de, né? Aí começa a indicar primo de que eu talvez consiga te ajudar, e aí arruma telefone, aí tudo isso eles percebem isso. Outra coisa que eles percebem é o fato de WhatsApp para tudo, né? Essa questão de áudio de WhatsApp para tudo. Inclusive, você pode ter o WhatsApp do seu médico, que é uma coisa que para eles é tipo, uou, né? É, Tratar coisas comerciais pelo WhatsApp, não por e-mails.
e tal. Então, isso é uma coisa também que eu percebi que essa grande de choque, às vezes, que você quer ter que transferir para cá e não acontece. Esse trato mesmo da saúde, né? Como ser tratado, assim, às vezes essa diferença na saúde. Dentista, todos que saem daqui vão para lá que tem saudade do dentista, né? Que querem pelo custo. Um aluno meu teve um problema de saúde, foi atendido pelo SUS, ele achou a coisa mais assim, como assim? Né? Eu saí de lá assim, que não devo ninguém nada, não. E ele ficou assim, surpreendido. As frutas, é o que eles falam também, que tem saudade do gosto, né? Do gosto da goiaba tem gosto, a manga tem gosto, forte assim. E esse que eles consideram, né, esse calor humano do brasileiro. Então, no começo, que pode às vezes parecer uma coisa demais, nossa, sempre me pedindo, sempre me perguntando, sempre me dando conselhos não solicitados, com o tempo isso passa a fazer falta, né? Nossa, É minha irmã verdade. podia ter perguntado se eu queria alguma coisa, se eu queria, né, que ficasse com as crianças, essa rede de apoio, o fato de você poder deixar com uma tia e ter essa segurança, né? O fato, o meu marido também achou esse negócio da gente não marcar horário, né? Você tá em casa? Tô, então eu vou aparecer aí, né? Esse negócio de não ter sempre as coisas agendadas para tudo, né? Hum. Horário para começar, meu filho achou muito legal, assim, depois ele achou legal, que as pessoas falam tchau e não vão embora, né? Ele falou assim, a gente foi numa casa e eu falei assim, então tá, tchau. E a pessoa continuou conversando comigo. Ele falou assim, mas a gente não já falou tchau, mamãe? A gente não está indo embora? Ele já estava na porta, assim, tipo, você já falou tchau, vamos embora. Né? Eu falei, não, o tchau é só o início de, né? Tô Uma saindo, mas despedida. pode durar ali 15 minutos, né? Pode mais uma conversa de 40 minutos em pé na porta, né? É Não é verdade. tchau. Muito comum, muito comum. E ele também percebeu, ele falou, mamãe, as pessoas falam que vai visitar a gente, vai fazer isso, mas ninguém apareceu aqui até agora. Que as pessoas falam, eu vou te visitar lá, né? Eu vou, pode deixar, nas minhas férias eu vou lá. Ele tá assim, passou um ano inteiro, ninguém visitou a gente. Então, ele achou isso de falar né, e não realmente agir na hora, né? É um grande, que pode ser uma grande questão aqui e lá, né? Verdade, faz diferença mesmo. E o que que você sente mais saudade, Joyce, lá do Brasil? Apesar de que acabou de voltar, mas o que que te bateu assim de saudade? Ah, fora a família, né? A família em primeiro lugar. A comida, né? Hum, Que tem coisas que, por mais que a gente se adapte aqui ou tenta fazer parecido, não fica igual, Não. né? Então, a comida, pãozinho francês, nossa, eu comi todos os dias. Fresquinho lá da padaria. E serviço, Adriana, assim, no Brasil, quando você vai numa loja, você é muito bem atendido, tudo. E até quando você, né, fala, comprou o item ali, eu vou levar para presente. Lá eles embrulham, né? Eu lembro que antigamente ainda era assim, 3 anos atrás, né? Lá embrulhava tal. Eles E perguntam, é para presente, né? Eles perguntam para presente. sim, exatamente, já faz tudo ali completinho para você e você não precisa da gorjeta, né? Uhum. E então, assim, para mim, o serviço, né? Até um lavar rápido, você deixa lá o seu carro fica impecável. Eu sinto muita falta disso, do serviço do Brasil, assim, como eles tratam bem, né, o cliente, para não perder o cliente, faz o melhor. E é tudo sem gorjeta. Imagine se tivesse gorjeta, então, né? E aí eu acho que aqui nos Estados Unidos eu achei assim muito diferente, né? Nesse quesito, assim, você tem que fazer você mesmo, né? Abastecer o carro, coisa simples assim, mas eu acho que faz diferença, né? Até você ir no cabeleireiro, né? Fazer a unha, você paga uma nota e não fica lá aquelas coisas. Então É, eu acho que isso eu sinto muita falta também. isso é verdade, né? Fazer as unhas do jeito que a gente está acostumada, quantas vezes a gente faz lá, né? O cabeleireiro. Nossa, Adriana, para mim, eu fico muito frustrada assim com duas coisas, né? Comida, se você eu pago, né, um valor, eu não ligo assim, tudo bem, eu vou pagar um pouco mais caro, mas eu tô esperando aquilo.
E serviço também, então unha, a gente sabe que nos Estados Unidos não é barato. Eu fico Sim. muito frustrada se o serviço não sai o básico, né? Pelo menos o que eu espero. Então, se for para eu ficar frustrada, às vezes eu prefiro nem fazer, eu tento fazer em casa, ou eu peço ajuda para minha filha, mas eu não faço assim quando eu sei que vai me deixar assim frustrada. Quando vai no cabeleireiro lá no Brasil, a pessoa tem uma opinião, né? Eu acho que fica melhor, você deveria. Aqui, se você fala, eu quero roxo com bolinhas azuis, a pessoa faz. Ela nem fala, você tem certeza? Vai ficar meio. É, não vai te questionar, vai fazer exatamente o que você está pedindo. E uma vez eu filmei para uma amiga, eu falei, olha, eu tô no salão, não tem ninguém conversando. Tipo assim, tava um silêncio total, a pessoa colocou a touca em mim e saiu. Não parou para conversar comigo, nem nada. Eu falei, ela falou assim, você tá no cabeleireiro, depois a gente conversa. Eu falei, não, vamos conversar aqui, porque ninguém vai conversar comigo mesmo. Né? A Sim. não ser que for, obviamente, estrangeiros que estão trabalhando ali, mas se for majoritariamente americano, não vai ficar batendo papo, essas Eu coisas. já tive outra experiência, acredita, Adriana? Não sei, É, pode ser o local, assim, né? É porque, assim, já tem 3 anos que eu tô aqui, eu acabei de achar o salão que eu vou frequentar, porque eu sempre cortava, ou fazia algumas coisas em diferentes salões para eu caçar, assim, né? Para eu ver, ai, quem é que eu vou gostar de fazer meu cabelo, essas coisas. Incrível que pareça, mas, assim, por todas as vezes que eu fui várias vezes já. Todos conversaram, tipo, às vezes eu não queria conversar e ficava ali, ó, no celular. Mas perguntava, não sei se então, pode ser pela curiosidade de eu ser de outro país, mas eu já achei nesse quesito eles bem assim. Eles conversam bastante, perguntam, interagem ali com você, para ver se você, né, tá gostando ali do atendimento até. Mas eu achei bem essa parte até, acredita? nossa, tá vendo como que não pode criar estereótipos? O meu É, é o contrário, o meu pedi, fez, tchau. Até tá escrito assim, às vezes tá escrito 40 minutos para outro serviço. Aí meu marido fala, 40 minutos? 40 minutos, não acabou. Porque não vai ter aquela conversa e tal, sim. né? Sim, elas sempre estavam conversando, mas assim, elas não paravam, né? Tipo, tava fazendo ali conversando. Sem Mas eu perder tempo, né? gostei, assim, delas estarem conversando. Fica até assim uma terapia, né? Porque pra mim, assim, fazer unha, pra mim é uma terapia. Eu tô saindo pra cuidar de mim. Vai ter ali uma pessoa. Os asiáticos geralmente não conversam. Eu Uhum. percebi isso, né? Porque aqui onde eu moro é mais asiático que faz, né? Não são os americanos, questão de unha. E eles não conversam. Ali você senta ali, pronto, acabou. Aí eles começam a falar na língua deles ali, entre eles. Aí eles não interagem com você. Mas para cabelo, assim, com americanos que eu corto mais, eu achei assim. Eu gostei do atendimento, eles conversam bastante. Ah, legal, experiências diferentes, né? Sim. Aí, no quesito unha, realmente, geralmente são de outras nacionalidades. Quesito cabelo, normalmente eu pego. Agora, eu achei uma brasileira excelente. Então, vamos ficar com ela. Ai, que bom. Eu queria achar uma por aqui, mas não é difícil por aqui onde eu moro. Ótimo. Então, Joyce, muito obrigada pela conversa, foi muito enriquecedora, né? Para a gente entender essa questão cultural, para brasileiros que estão escutando, para americanos ou estrangeiros também que falam português, porque basicamente é isso que a gente pega, né, faz o podcast para isso também, para esses estrangeiros que querem conhecer a nossa cultura, quer conhecer um pouco do que a gente fala, né, das regiões, dos sotaques, de tudo isso, que possam ter esse podcast para praticar isso, essa Ai, escuta. eu que agradeço, Adriana, agradeço pelo seu tempo, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, do nosso projeto ali no perfil do Casei com Gringo, né? Eu não estou sozinha ali naquele perfil, né? Eu sou uma das administradoras e dentro daquele perfil tem outras pessoas envolvidas, né, que compartilham conteúdos. Então, ali o nosso tema, o nosso objetivo é compartilhar conhecimento, experiências, tudo na intenção de ajudar pessoas, né? Ajudar outras pessoas que passaram ou que estão passando pelas mesmas situações que a gente passou, né? Então é bem legal, vale muito a pena acompanhar, tem de tudo um pouco, é bem legal.
Eu achei interessante que a pessoa que está pensando, né, em ter um relacionamento com o estrangeiro, ela já pode ver esse perfil antes até, né, para ver o que que pode esperar ali e esses alertas que eu adoro que vocês fazem, esse alerta para nós mulheres e também as histórias que deram certo. Eu ouço muito nas histórias também, eu acho interessante que eu vi que tem muitas histórias falando assim, gente, calma, né? Igual você falou, não vai dar o pulo assim, calma. Elas são bem realistas, assim, calma. Não é desse, não é. Até para preservar a gente na nossa segurança e tudo, né? Exatamente. Então, tem histórias ali, Adriana. Eu sei que a gente está encerrando, mas tem histórias ali. Tem duas que são uma das minhas preferidas, onde elas não estavam procurando. Aconteceu, né? Então, uma foi a da Cris, que quem quiser acompanhar lá, as histórias sempre ficam ali nos destaques. Então, a Cris era professora de inglês, estava ali, né, ensinando aula, inglês numa empresa e conheceu o marido dela através de um amigo que ela encontrou no corredor da empresa. Nossa. A outra é a Érica, ela estava viajando para o Chile com a mãe. Aí ela viu o marido dela, né? Ele estava sendo segurança, só não lembro aonde, se era do hotel, de uma loja, e foi amor à primeira vista. Então, assim, sabe, aconteceu. Então, assim, as minhas histórias preferidas são essas. Aqui realmente acontece onde as pessoas não estão procurando, né? Não tá ali na caça. Ah, não, hoje eu quero um americano, vou ali caçar. Não, as minhas histórias preferidas são essas que acontecem naturalmente, sem forçar a barra. Eu acho muito legal. Tem um final, assim, muito legal. Muito bem. Joyce, obrigada. Ah, eu que agradeço, Adriana. Aí eu fico esperando você no meu perfil Eu também. vou, eu É a sua vou. história. A gente faz como você achar melhor. Existem muitos meios, né, de compartilhar. Às vezes as meninas preferem mandar vídeo, outras preferem só escrever texto. Então, assim, a maneira como você achar melhor. Tá bom, a gente vai conversando. Tá bom? Combinado, então. Tá bom, Joyce. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Adriana. Obrigada. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!